Olá, vamos falar um pouco sobre o coronavírus. Como que a gente sabe que a gente está curado pelo coronavírus? Então, a primeira coisa e mais óbvia é, primeiro a gente tem que saber que foi infectado pelo coronavírus, para saber se aquele quadro que a gente apresentou, aquele quadro gripal que a gente apresentou, foi um quadro relacionado ao coronavírus. E a gente sabe que para identificar a presença do vírus, existe um teste muito bom que é o teste do SWAB, que é o cotonete, né? Que você vai passar no nariz, na verdade até no fundo da nasofaringe, para avaliar se existe a presença do vírus, do material genético do vírus no nosso corpo. Tá? Então, uma vez que a gente tenha a confirmação diagnóstica de que tem a infecção pelo vírus, em quanto tempo a gente fica curado e como é que a gente sabe isso? Existem duas maneiras de a gente saber que a pessoa fica curada. Tá? A primeira é clínica, por observações clínicas da pessoa que foi infectada, que é depois de 14 dias, se tudo correr bem e a pessoa ficar sem sintomas, a gente considera isso um quadro de cura. Tá? Isso é um quadro clínico de cura. A gente sabe que pessoas que têm necessidade de hospitalização, fica um quadro um pouco mais complicado, pode ser um pouco mais longo esse período, até 20, 25 dias. Tá? Mas para a maior parte das pessoas que vai ter sintomas menores, que fica em casa, até 14 dias é o diagnóstico clínico de cura. Tá? No entanto, existe uma maneira mais precisa de você verificar se aquela pessoa ficou curada, que é a resposta através de anticorpos. A gente sabe que uma vez que a gente entra em contato com o vírus, o nosso corpo desenvolve uma resposta imunológica, começa a fabricar, produzir anticorpos contra aquela doença. E basicamente são dois grupos de anticorpos contra esses vírus. Né? No primeiro momento a gente produz IgM, então na primeira semana é um tipo de anticorpo que a gente classifica como IgM, e ali a partir da segunda semana você começa a produzir IgG, que é um anticorpo mais específico, que eu chamo de anticorpo de memória. Tá? Então, quando você tem um diagnóstico por SWAB, detectou o material genético do vírus no seu corpo, e dali 2 semanas faz um teste sorológico e está com IgG positivo sem sintoma, a gente diz que a pessoa está curada do coronavírus. Tá? Ah, mas muitas das vezes, eu entrei em contato com a pessoa, não fiz teste, será que eu peguei, será que eu não peguei? O que a gente pode fazer? Um teste sorológico também. Sabe que boa parte das pessoas que entram em contato com o vírus não desenvolve sintomas, e ela não desenvolve porque mata esse vírus antes dele fazer algum problema através de uma resposta imunológica. Então, depois de 2 semanas que você entra em contato com a pessoa, na primeira semana você já começa a ter IgM positivo, né, no sangue, e a partir de 2 semanas IgG positivo. Tá? Então quem está assintomático entrou em contato, o ideal é que se faça o teste sorológico depois de 2 semanas, pelo menos 2 semanas, para a gente avaliar se você tem a presença de anticorpos no sangue. Então, para quem teve clínica, para quem teve sintomas, um diagnóstico clínico de 14 dias sem sintoma, é um diagnóstico a partir do primeiro dia do sintoma, é um diagnóstico clínico de cura. E para quem não teve sintoma, ou mesmo para aqueles que tiveram, se você tiver IgM positivo, ou negativo IgG positivo, né, anticorpo de memória, IgG, depois de um certo tempo, depois de 2 semanas em geral, a gente considera isso como cura.